Primeira instância na Justiça do Trabalho e pode escolher um clube para jogar. O Palmeiras vai recorrer e confirma o acordo do clube dos 13 que impede a contratação de jogadores com ações na Justiça. Antes de Rogério, Dida e Reidner ganharam passe livre. A atacante Érica recebe o prêmio de melhor sacadora do Grand Prix de vôlei em Manila, nas Filipinas. Com saques potentes, ela ajudou a seleção brasileira a conquistar a medalha de bronze do torneio. Cuba ganhou o ouro e Rússia prata. O técnico Vadão acha injustas as cobranças que recebe pelos maus resultados do Corinthians. Segundo ele, a diretoria ainda está tentando reforços e o seu trabalho também tem sido prejudicado pelas contusões dos jogadores. Rincon, que joga contra o Corinthians quarta-feira, diz que não tem mágoa do seu ex-clube. Garante que tudo que falou sobre o Corinthians era verdade e que a crise atual do clube confirma suas palavras. O nadador Gustavo Borges já está treinando na Austrália para os Jogos de Sydney. Com 3 medalhas olímpicas, Borges e o iatista Torben Grael são os brasileiros que mais subiram ao pódio em Olimpíadas. Sem tirar o mérito dos atletas que já estão aqui, a chegada de Gustavo Borges traz um peso que estava faltando. A experiência de 2 Olimpíadas o torna mesmo uma espécie de pai de todos da natação. Como você chegou? Tá bom, olha só quem tá aqui. Gustavo Borges chega a essas Olimpíadas sabendo que na prova dele, os 100 metros nado livre, uma medalha nunca foi tão difícil. Essa é a prova de mais prestígio da natação, uma espécie de Fórmula 1, onde centésimos de segundo afundam ou confirmam as expectativas de anos de treinamento. Os 100 metros nado livre realmente deu uma melhorada muito grande, então acho que vai ser bem difícil aí a gente disputar a medalha, mas o importante é chegar numa final e a partir daí qualquer coisa pode acontecer. Gustavo é o peixe que puxou essa bandeira esses anos. E medalhas à parte, um dos sucessos dele é ter ajudado a criar esse cardume. Cafu volta a ser o capitão da seleção brasileira. E no primeiro dia de treino da seleção para o jogo das eliminatórias contra a Bolívia, Romário e Vanderlei Luxemburgo não apareceram juntos. Romário tinha feito críticas ao técnico porque não foi convocado para disputar as Olimpíadas. Um Romário pontual, quietinho, no ônibus da seleção, no qual Vanderlei Luxemburgo não viaja. Vem direto a Teresópolis. Um Luxemburgo, aliás, meio queimado. Manchas no rosto. Foi vapor de sauna, segundo Vanderlei. Romário entra rápido no vestiário e sai 2 horas depois do mesmo jeito. Está com dores nas costas. Em resumo, onde se via Luxemburgo, não se via Romário, nem vice-versa. O presidente da CBF veio a Teresópolis para dizer que não demite o treinador. Motivo? Nada foi provado contra ele. Qualquer um que tiver alguma acusação concreta e com provas contra o técnico da seleção, que as apresente na CBF. Nos 2 últimos jogos, contra a Argentina e o Chile, o zagueiro Antônio Carlos foi o capitão. Mas a braçadeira vai mudar de dono outra vez. Quem apostaria em Cafu? Nem tanto pela botinada contra o Paraguai, nem tanto pela expulsão naquele jogo. O que provocou a reprovação do próprio Luxemburgo a Cafu, você lembra, foi o súbito abandono da concentração. No mês passado. Hoje, o discurso mudou. Passou dali um aprendizado para todo mundo e com certeza o Cafu aprendeu, eu aprendi, todos nós aprendemos e não vejo nenhum problema o Cafu continuar como capitão. Dando regularidade para o Corinthians, porque o Corinthians tem alternado, se você pegar desde o início das competições que nós iniciamos agora, e nenhuma vez nós repetimos a mesma escalação. Isso tem trazido grandes dificuldades. O Corinthians é o atual bicampeão brasileiro e nos últimos 2 anos liderou a fase de classificação. Isso mudou muito, nós mudamos a equipe, hoje nós temos um estilo diferente de atuar, né? Porque em virtude da mudança de alguns jogadores e a gente tem que acostumar com isso daí. A partir de agora, as atenções estão todas voltadas para o clássico contra o Santos, quarta-feira. Nada mais que um clássico para retomar a confiança e retomar a torcida, né, a favor. Eu acho que um clássico é o momento mais importante para o jogador. E num momento difícil como esse, uma reabilitação contra o Santos seria ideal para nós. O Corinthians ainda tenta a contratação do meio-campo Rogério, ex-Palmeiras. Antes, o problema era o valor do passe, R$8.600.000. Rogério entrou na justiça e ganhou em primeira instância nesta segunda-feira o passe livre.
Mas o que podia ser a solução para o Corinthians está atrapalhando o negócio. Carlos Nujude, diretor de futebol do clube, disse que enquanto o caso não tiver decisão final, o Corinthians vai continuar esperando. No Palmeiras, o mau tempo espantou quase todo mundo. Apenas o goleiro Sérgio e os reservas treinaram só que dentro do ginásio. Mas, ao contrário do que aconteceu nesta segunda-feira, a chuva parece ter encorajado o time, que conseguiu uma vitória de lavar a alma. Vencer o Santos na Vila Belmiro não significou só a segunda vitória fora de casa na Copa João Avelange. Serviu também para devolver a confiança ao técnico e aos jogadores do Palmeiras. O mais importante foi o trabalho que os nossos atletas realizaram dentro do campo, que o resultado foi a vitória. Isso aí foi importantíssimo, quer dizer, dá moral, dá credibilidade para a equipe. A equipe tem se superado através da união e do espírito de luta dos companheiros, e isso é importante, demonstrando que essa equipe é uma equipe que tem condição de lutar de igual para igual com qualquer adversário. Está no momento agora da gente poder reestruturar tudo aquilo que a gente fez, reciclar e poder, a partir de agora, colocar o Palmeiras no lugar que merece, que é sempre estar entre os primeiros classificados. Nesta segunda-feira, a chuva impediu que os jogadores fossem para o campo. O jeito foi usar o ginásio de esportes e disputar uma descontraída partida de futsal. A quadra também ajuda, né? Você vem, faz um trabalho com o professor e isso nos dá mais tranquilidade, né? Segurança de contusões. Então, para nós também está sendo bom. O que não está bom, pelo menos para a diretoria, é o sumiço do atacante Pena. Ele não aparece no clube há 9 dias e não deu qualquer satisfação. Não sabemos nada. Estaria na Espanha. Nós já recebemos até informações também que em jornal, em noticiário da Europa, em que ele já estaria até sendo oferecido a uma equipe da Turquia. Mas que até agora não chegou nenhuma proposta ao Palmeiras, o que deveria ser o correto. E o Palmeiras anunciou na noite desta segunda-feira um acordo de parceria com a empresa suíça ISL de marketing esportivo. A empresa vai participar da ampliação e cobertura parcial do estádio do clube e vai ser responsável também pelos novos contratos de patrocínio da equipe. Na quarta-feira, o São Paulo enfrenta o Cerro Porteño no Paraguai pela Copa Mercosul. Com 7 desfalques, o técnico Levir Coupe não teme pelo pior, mas pede calma à torcida. Uma chuva de críticas vem caindo na cabeça do técnico do São Paulo. Ela deve apertar depois desse fim de semana, quando a invencibilidade da equipe foi quebrada na Copa João Avelange. Nós vamos jogar contra o Cerro. Nós não temos aí, sei lá, 8 ou 9 jogadores que vêm jogando. Então, se não houver um entendimento disso, o que vai acontecer é que a pressão aumenta. Então, nós temos que nos unirmos nesse momento, né, fechar bem o grupo, ser muito obediente na parte tática, na parte física, e vencer, porque vai vencendo os jogos, vai incorporando o time e a torcida também começa a responder bem. Na Mercosul, a receita para se dar bem se encaixa contra qualquer adversário. É muito carrinho, eles encurtam muito na marcação, então o tempo de bola tem que ser diminuído, o passe tem que ser mais rápido, você tem que ficar sempre esperto com a bola. Axel vai ser uma das opções no meio-campo da equipe. O titular Beto não foi inscrito nesta fase da competição. A gente trabalha sempre com esse objetivo, para permanecer e pintou oportunidade, vou com toda a motivação possível para poder fazer o melhor. Uma partida difícil, nervosa, mas especial para o goleiro Alencar. Ele vai estrear na equipe no lugar de Rogério Ceni, que está na seleção brasileira. A responsabilidade é grande, né? Tem uma identidade forte o Rogério com a torcida. E espero eu também corresponder à altura e que a torcida também nos dê apoio para que a gente possa desempenhar um bom papel. Kid foi o melhor atacante das 2 últimas Superligas de vôlei masculino, mas se firmou na seleção brasileira como líbero, posição que pela primeira vez vai fazer parte dos Jogos Olímpicos. Essa também vai ser a estreia de Kid na mais esperada competição do ano. Por isso, pouco importa a posição. O que vale é estar em Sydney defendendo o Brasil e vendo um sonho se transformar em realidade. Aos 29 anos, Kid vai disputar a primeira Olimpíada. Emoção ainda maior para quem viveu o trauma de 2 cortes seguidos antes dos Jogos de Barcelona em 92 e Atlanta 96. Treinei bastante, treinei muito, né? Aliás, durante vários anos para ir para a Olimpíada e agora, graças a Deus, estou realizando um sonho. Mas ainda não está totalmente realizado porque meu sonho maior é trazer medalha para o Brasil. Agora que eu consegui, né, ir para a Olimpíada, ficar entre os 12, meu sonho maior é trazer uma medalha. Sydney vai marcar também a estreia da função de líbero numa Olimpíada.
Radamés Latari confia na experiência de Kid. Porque em todas as outras posições, a pessoa quando erra pode ser substituída. O líbero erra, na bola seguinte ele vai ser caçado novamente e tem que passar uma borracha naquele erro e partir para cima, porque ele não pode ser substituído. Nas duas últimas edições da Superliga Nacional, Kid foi eleito o melhor atacante. Na seleção é diferente. As prioridades são a defesa e o passe. Eu faço sempre um cálculo de prós e contras. Ele como atacante vai me acrescentar X, porque eu tenho outros atacantes assim, assim, assim. E ele como líbero, ele pode me acrescentar o X que eu já tenho, mais o Y. No vôlei masculino, Kid aponta 8 candidatos à medalha em Sydney. Com tanta concorrência, o jeito é pensar positivo desde já. Penso em casa que no dia de uma semifinal, de uma final, o Brasil vai estar inspiradíssimo, vai estar todo mundo com a sua estrela maior e nós vamos conseguir trazer essa medalha ao Brasil. No intervalo entre os treinos e jogos em Sydney, Kid já sabe o que fazer. Mesmo tão longe, ele promete acompanhar de perto a gravidez da esposa Andréia, que vai ficar no Brasil. Lá na Olimpíada vai ter um centro de internet, então a gente vai procurar se comunicar o máximo possível para saber como é que está a minha família, como está meu filho, minha esposa e minha futura filha, a Gabriela. Garantindo um lugar no pódio, a comemoração já está bem ensaiada. Eu vou imitar os nossos amigos do futebol, né? Vou fazer um balancinho para minha nova filhinha. Fim de semana de festa para os 500 quilômetros de Interlagos. Foram 98 voltas de muita disputa em mais de 3 horas de prova. No final, a satisfação de superar o desafio de um evento que também relembrou um pouco da história do automobilismo brasileiro. Quem foi ao Autódromo de Interlagos nesse fim de semana teve a impressão de ter entrado no túnel do tempo. A corrida de carros antigos acende a paixão pelo automobilismo e conta um pouco a história desse esporte no Brasil. O Carmanguia Porsche passou pelas mãos de pilotos famosos e venceu algumas competições importantes. É um carro que foi pilotado pelo Emerson, pelo Wilson, pelo falecido Carlos Passe. Ele pertenceu a uma equipe que era idolatrada pelos aficionados, era uma equipe independente que lutava contra as equipes de fábrica, contra a Willys, contra a Vemag, contra a Cinca. Enfim, é um carro que desperta o carinho de todo mundo. O Chevrolet Carreteira conquistou as 1000 milhas brasileiras de 1965, na época a competição mais importante do país. Mas o campeão da corrida de carros antigos foi o Porsche 911. O carro é bastante superior, às vezes você pode fazer alguma modificação que até melhoraria a performance, mas você quer conservar o visual antigo. Depois que mecanicamente você sempre tende a usar peças mais modernas, de maior tecnologia e durabilidade. Agora um salto na história. Estamos em 2000 e a prova, 500 quilômetros de Interlagos. No autódromo, carros bem arrojados e uma corrida longa pela frente. Por isso as equipes usam 2 pilotos. Depois de 3 horas, a equipe Hollywood foi a campeã. Bastante tumultuada a corrida, principalmente para nós, que estávamos esperando uma coisa bastante calma. Nós íamos só fazer uma troca de pilotos, mas fomos surpreendidos com um problema numa luz de freio e com a chuva. Mas tem que ter um pouquinho de sorte ajudando, senão não vai. E aqui com a gente, Lito Cavalcante. Tudo bem, Lito? Tudo bem, Juliana. Lito, a ultrapassagem que o Mika Häkkinen fez em cima do Schumacher mostra que o piloto está passando por uma ótima fase. Mas também foi uma tentativa arriscada, não foi? Foi, Juliana. Mas uma ultrapassagem em cima do Schumacher é sempre uma atitude bastante arriscada. Essa especialmente porque ele foi obrigado a botar o carro na parte suja da pista e numa posição em que se o Zonta se mexesse um mínimo para a direita, ele ia sair da pista e aí o desastre ia ser inevitável. Lito, há boatos que o Mika não estava passando por uma boa fase no início do ano devido ao uso de álcool. Mas agora, com essa ultrapassagem e vencendo o GP da Bélgica, mostra que ele está com uma boa saúde. Sem a menor dúvida. Está com boa saúde tanto em termos físicos quanto em termos psicológicos. Na verdade, essa notícia saiu da imprensa italiana, que é meio criativa. Eu posso falar porque meu sobrenome é Cavalcante, não é exatamente japonês. Mas o fato é que eles foram procurar na Finlândia, junto a pilotos de rally, que não têm um convívio próximo com Häkkinen, essa notícia e apareceram com isso. Se for verdade, eu nunca vi uma ressaca tão longa.
O Mika Häkkinen está na frente do Schumacher. No GP de Monza, pode ter alguma reviravolta? Olha, sempre pode, mas é equivalente a um milagre. Nos 2 últimos grandes prêmios, ficou clara a enorme diferença, a enorme vantagem que a McLaren tem em cima da Ferrari. Em um grande prêmio só, em Monza, que além do mais é uma pista com características que favorecem a McLaren, dificilmente a Ferrari vai poder reverter esse quadro. E no caso do Rubinho, Lito, parar por falta de gasolina, isso pode acontecer numa equipe de ponta? Bom, Juliana, não acontece no seu carro, não acontece no meu carro, mas aconteceu no carro do Rubinho. Olha, isso só vai tornar ainda mais profunda a crise que a Ferrari está passando no momento e pode ter certeza que vão cortar cabeças por causa disso. Nenhuma das grandes cabeças, mas do meio escalão para baixo vai ficar pesado o negócio. E o piloto brasileiro Luciano Burti vai mesmo correr pela Jaguar no ano que vem? Olha, vai. Ainda não houve uma confirmação oficial, mas no último fim de semana já se comentava isso em Interlagos. Os contratos já estavam em fase final, praticamente pronto para ser assinado. Vai sim. Tá bom, Lito. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Voltamos ao Rio de Janeiro. Obrigada, Juliana e Lito. Momento de decisão no Mundial de Motocross. Nesse fim de semana foram definidos os títulos das 125 e 250 cilindradas. Na Finlândia, a festa foi sul-africana e na Alemanha, quem comemorou foi o francês Frédéric Bolley. A temporada 2000 do Mundial de Motocross, categoria 250 cilindradas, já tem um campeão. É o francês Frédéric Bolley. Na penúltima etapa, na Alemanha, a disputa estava entre Bolley e o também francês Michael Pichon. O piloto da Suzuki, que estava com uma contusão no ombro, largou na frente, mas perdeu a ponta e a primeira bateria para Bolley. Na segunda, a mesma história. Bolley passou o Pichon e garantiu o título com mais uma vitória. Na comemoração, um lance no mínimo engraçado. Bolley tirou as mãos do guidão e caiu de cabeça na reta de chegada. Nada que abalasse o campeão, mesmo sob risos da plateia. Na Finlândia, festa de Grant Langston, de apenas 18 anos. O sul-africano festejou o título mundial, só que nas 125 cilindradas. Desde 1992, um sul-africano não vencia na categoria. Langston ganhou as 2 baterias com tranquilidade e quebrou um tabu de 11 anos sem vitórias da KTM na categoria. Veja a seguir notícias dos Jogos Olímpicos de Sydney. E os dirigentes já estão pensando nos Jogos de 2008. 5 cidades lutam para ser a sede olímpica. A dupla Adriana Bear e Shelda vai disputar a primeira Olimpíada. Além da medalha de ouro no Pan de Winnipeg, a dupla tem 3 títulos mundiais no currículo. É o vôlei de praia do Brasil em Sydney. Em Sydney, pela primeira vez, os fortões do halterofilismo vão dividir as atenções com as mulheres. E que mulheres! O técnico da seleção chinesa, Zhang Wenxi, disse que elas têm talento e habilidade e sabe que o grupo vai brigar pela medalha de ouro em todas as categorias. As esperanças de medalha estão nas mãos, ou melhor, nos braços de Shen Yangyong, campeão mundial em 98 na categoria 58 quilos, e Liu Xiu, campeã mundial em 97 na categoria 48 quilos. O boxe vai distribuir 20 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos. E quem está treinando em Adelaide, Austrália, é o campeão africano na categoria mosca, Mohamed Kizito, de Uganda. Apesar da pouca tradição do país no esporte, Kizito diz que está determinado a conquistar uma medalha. Ele vai ter muito trabalho, porque os cubanos são a grande força no esporte. A segunda maior delegação de todos os tempos do Japão já está viajando para Sydney. Em Atlanta foram enviados 499 atletas que retornaram com 14 medalhas, sendo 3 de ouro conquistadas no judô. Yoshiro Yadi, diretor do Comitê Olímpico Japonês, espera que os atletas voltem com 5 medalhas de ouro, 6 de prata e 1 de bronze. A tocha olímpica está perto de Sydney. A previsão de chegada é para o dia 14 de setembro.
E antes dos jogos começarem, os organizadores já estão com dor de cabeça. O problema, terrorismo. Peter Ryan, um dos responsáveis pela segurança, disse que não pode haver polícia com armamento pesado e exército nas ruas para que as pessoas não se assustem. Ele afirmou que todos os veículos que circularem próximo à Vila Olímpica vão ser revistados, assim como os pedestres. O COI anunciou as 5 cidades que vão entrar na briga para sediar os Jogos Olímpicos de 2008. Toronto, Istambul, Pequim, Osaka e Paris são as cidades candidatas. A sede vai ser escolhida em julho de 2001. A indicação de Toronto já gerou protestos. Líderes de grupos de ecologistas se encontraram com o presidente do COI, Juan Antônio Samaranch, para reclamar da candidatura da cidade canadense. Terry Graves, um dos líderes, disse que lixo tóxico está sendo despejado numa mina próxima ao lugar onde vai ser construída a Vila Olímpica. Mais um avanço na briga contra o doping. O teste para detectar a droga EPO já foi aprovado. O novo teste combina amostras de sangue e urina. Juan Antônio Samaranch explicou que o teste para detectar o uso do hormônio de crescimento, o único ainda sem antidoping, vai estar pronto no mês que vem. Depois do intervalo, a seleção com Romário já está treinando na Granja Comari. E no Aberto dos Estados Unidos, Pete Sampras sofreu muito para fazer o 3-0 em Martindale. Olímpicos tem Brasil. O Brasil tem Olímpicos. Internacional. Apoio Rainha System Interaction. Loucos por esporte. E Paraty 1.0 16 válvulas turbo, a única Station 1.0 com 112 cavalos. O bicampeão da Volta da França, Lance Armstrong, mostrou por que o favorito para as provas de estrada em Sydney. Neste fim de semana, o americano não teve dificuldades para vencer os 65 quilômetros de Bruxelas. A prova foi contra o relógio. Os pilotos largavam em dupla, sendo que o primeiro diminuía a resistência do ar para o companheiro. O capitão da equipe belga, Pete Van Petegem, não foi bem e terminou em 5º lugar. Em terceiro chegou a dupla formada por Mark Wouters e Eric Decker. Chris Boardman, que não disputou a Volta da França deste ano, e Jens Voigt chegaram em segundo. A vitória foi da dupla Lance Armstrong e Vyacheslav Ekimov, da Rússia. Os dois pedalaram forte e terminaram a prova com um tempo de 1 hora, 16 minutos e 18 segundos. Mais de 2 minutos de vantagem para o segundo colocado. Agora é esperar Sydney chegar. Disputa apertada na Copa do Mundo de Hipismo. Em uma virada impressionante, a Irlanda levou o título da etapa de Roterdã e ampliou a vantagem na contagem geral do campeonato. Na Holanda foi disputada a 25ª etapa da Copa das Nações de salto. No último round, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda disputavam o título. Os americanos não foram bem. Bills e Madden Patton cometeu 2 faltas no percurso e terminou em terceiro. Os ingleses lideravam a prova até a volta de Michael Whittaker. Montando o Handel segundo, Whittaker cometeu uma falta que custou o campeonato para a Inglaterra. Melhor para a equipe da Irlanda, que estava em terceiro. Com uma exibição perfeita, Jessica Chesney não cometeu faltas e garantiu o título. Com este resultado, a Irlanda ampliou a vantagem na competição, liderando 22,5 pontos à frente da França.
US Open, o inglês Tim Hammond estreou com tranquilidade e venceu o espanhol Fernando Vicente por 3-0. Pete Sampras teve que suar para vencer o tcheco Martin Damm, também por 3-0. No primeiro set, Martin Damm levou a partida para o tie-break. Aí valeu a maior experiência de Sampras, que sacando bem venceu por 7-3 na dupla falta do tcheco. No segundo mais equilíbrio, Sampras só conseguiu quebrar o serviço de Martin Damm no 11º game. Sacando com 6-5 a favor, Sampras conseguiu um duplo set point e fechou em 7-5 neste voleio errado de Damm. No terceiro set, Sampras quebrou o saque do tcheco no terceiro game, mas Damm respondeu logo em seguida, empatando a partida em 2-2. No sétimo game, Sampras quebrou mais uma vez o saque de Damm, fazendo 4-3. O americano fechou a partida em 2 horas e 22 minutos em um ace. Final, 6-4 e 3 sets a 0. Pete Sampras estreia com vitória no US Open. A linha. Uma das favoritas ao título, Venus Williams, venceu o segundo set da partida contra a Anne Sidot por 5-0. Quando tudo indicava uma vitória fácil da americana, ela se desconcentrou e permitiu a reação da francesa. Sidot ganhou 4 games seguidos, mas Venus se recuperou e venceu por 2-0, parciais de 6-3 e 6-4. Tá aí. Vitória da Venus Williams. Ainda pelo US Open, o russo Yevgeny Kafelnikov quase foi eliminado pelo búlgaro Orlin Stanoychev. Kafelnikov venceu por 3-2 e na segunda rodada vai enfrentar o alemão Alexander Popp. O australiano Leighton Hewitt derrotou o sueco Andreas Venceguerra por 3-1 e agora enfrenta o francês Julien Bouter. O tão esperado encontro entre Romário e Vanderlei Luxemburgo não aconteceu no primeiro dia de treino da seleção brasileira em Teresópolis, pelo menos diante das câmeras. Nesta segunda-feira, Luxemburgo ganhou apoio oficial da CBF através do presidente Ricardo Teixeira. No que depender do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o técnico Vanderlei Luxemburgo pode continuar treinando tranquilo a seleção brasileira. Qualquer um que tiver alguma acusação concreta e com provas contra o técnico da seleção, que as apresente na CBF. E foi com tranquilidade que Vanderlei Luxemburgo comandou um treino leve em Teresópolis sem 3 jogadores. Marques e Luizão treinaram à parte. Romário, com dores nas costas, ficou fazendo hidroterapia. E pelo menos para as lentes das câmeras, o encontro tão esperado entre ele e Vanderlei Luxemburgo não aconteceu. Mas o técnico garantiu que já esteve com o baixinho e que está tudo em paz entre os dois. Mesmo assim, o assunto da coletiva foi Romário. O assunto Romário também já terminou para mim, nem existiu. Porque eu não tenho que estar preocupado com isso ou com aquilo que alguém falou, que noticiou, que falaram que ele vai... Não estou preocupado com isso. Então o assunto Romário já está convocado, vai ser muito importante para o jogo contra a Bolívia. Acreditamos na capacidade do Romário e vai ajudar muito a seleção brasileira a conquistar essa vitória. O resto não me interessa. Vanderlei Luxemburgo preferiu não devolver as críticas que Romário fez a ele depois de ter ficado fora da seleção olímpica. Eu respeito todo o pensamento do Romário porque ele queria participar dessa Olimpíada de qualquer maneira. Porque era o objetivo dele pessoal e profissional. Só que foi determinado que nenhum jogador acima de 23 anos iria. Não é o Romário só, são todos jogadores acima de 23 anos. Então tomara que ele mostre toda a sua qualidade, porque ele vai ser muito importante nesse jogo contra a Bolívia, muito importante nesse momento da seleção brasileira. Depois de ter testado 13 atacantes, Romário voltou a ser convocado. Chega na seleção brasileira assumindo o mesmo papel que teve nas eliminatórias da Copa do Mundo de 94 contra o Uruguai. Domingo, no Maracanã, quando o Brasil enfrenta a Bolívia, ele entra em campo mais uma vez como salvador da pátria. O Mário pode realmente ser um diferencial pela qualidade dele. Tomara que ele consiga ter a mesma atuação que ele teve diante do Uruguai, que com certeza nós vamos estar bem próximo da vitória. O centro das atenções foi um dos últimos a deixar a sala de musculação e se limitou a dizer... Amanhã. E o Sport TV News fica por aqui. Nesta terça tem mais US Open no seu canal Campeão. Veja os horários dos jogos no site do Sport TV, www.sporttv.com.br. Os brasileiros estreiam nesta terça. Gustavo Kirten enfrenta o australiano Wayne Arthurs. E Fernando Meligeni joga contra o espanhol Juan Carlos Ferreiro a partir de 1h30 da tarde, com transmissão do Sport TV. E a partir das 8h30 da noite, Ana Kournikova enfrenta a americana Holly Parkinson.
Em seguida, o espanhol Galo Blanco joga contra o australiano Patrick Rafter. E a partir das 8h30 da noite, no canal local, você acompanha o Campeonato Paulista Masculino de Vôlei com jogo entre MRV e Pinheiros. Tchau. Até mais. Não vai se ajustar a você. Então, é melhor você se adaptar a ele. Citroën Xantia com suspensão hidroativa 2. Se você tremer, é de emoção. Volta Olímpica. Apoio Corsa 2001. Algo mais na categoria. Embratel. Faz um 21. Via Embratel, seu dinheiro fala mais. Terra. A internet mais sua do que nunca. Banco Itaú. O seu banco na era digital. E McDonald's.